Muito boa noite a todos que estão acompanhando pela página do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Eu sou a Luciana Saad, trabalhadora da doutrina, e trouxe uma mensagem do Evangelho para refletirmos esta noite. Mas vamos, neste momento, deixar o nosso coração em paz, tranquilo, sereno, esquecer as nossas preocupações do dia a dia, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, a Maria, nossa mãe, e pedirmos a proteção e a permissão de mais este trabalho realizado aqui nesta casa. Que os mentores, os protetores desta casa de oração estejam presentes, nos envolvendo, e todos que estão acompanhando suas famílias, seus lares. E que as palavras do Evangelho desta noite possam tocar os nossos corações. Que assim seja. Bom, hoje eu trouxe um tema que, na verdade, que eu fui escolhida, né, para falar. Obrigada à casa pelo convite. E fico muito feliz de, mais uma vez, retornar para falar sobre as palavras de Jesus. E o tema que foi me passado está lá no capítulo 11 do Evangelho, Caridade com os criminosos, que é o item 14. No capítulo 11, amar o próximo como a ti mesmo. É uma mensagem muito bonita, muito profunda, mas que nós ainda temos grande dificuldade em aceitar e colocá-la em prática. E por ser um assunto delicado, porque se o salão aqui estivesse repleto de irmãozinhos encarnados, eu iria até perguntar, alguém aqui já foi vítima alguma vez, né, de um criminoso, ou vítima, né, em qualquer situação, né, de ser... A lei foi violada contra você, qualquer tipo de ser vítima. Acredito que muitas pessoas aqui poderiam levantar a mão, né? Como eu também levantaria, porque eu também já fui vítima, né, de alguns, que graças a Deus não ocorreu nada sério. Mas, então, para vocês que estão aí em casa, agradecemos a presença, amigos, familiares, vão compartilhando para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E eu gostaria de começar, então, por ser um tema, né, um pouco assim delicado, de traçar um paralelo. Então, antes de iniciarmos, né, antes de eu iniciar mesmo essa palestra, eu tive essa intuição de traçar esse paralelo. E então vamos imaginar que nós estamos na plateia de um espetáculo teatral. Nós compramos o ingresso, fomos até lá, num teatro grande, bonito, com aquela arquitetura fantástica, um lugar mágico, envolvente. E lá nós estamos, sentados, observando tudo ao nosso redor, esperando o espetáculo começar. Mas quando o espetáculo começa, toda a atenção é voltada para os atores, para quem está lá realmente, atuando lá no palco. Nós aí ficamos vidrados, concentrados na história, nos envolvemos, parece que nós fazemos parte daquela história, né? Que é diferente de assistir um filme, que a gente senta, a tela está ali, mas o teatro não. Né? Tem a energia ali dos atores, a emoção, a gente chora, a gente ri, né? E a gente, então, começa a prestar atenção, né, na atuação, no figurino, e tudo que está ali nos envolvendo
no palco. Mas, logicamente, todo o elenco, os figurinistas, os diretores, maquiadores, eles já estavam lá nos bastidores há muitas e muitas horas atrás do espetáculo começar. Porque eles querem que tudo saia perfeito, que ninguém erre a fala, que o público que pagou, que está ali, saia, né, contente, saia emocionado. Só que muitos problemas podem acontecer nos bastidores que a gente nunca vai ficar sabendo, né? Então, pode acontecer, por exemplo, de uma roupa rasgar ali em última hora, alguém tem que consertar, né? Um penteado que não deu certo, uma maquiagem que saiu horrível e tem que fazer tudo de novo. Ou um ator que até mesmo pode ter adoecido no dia da peça, e aí tem que correr atrás de alguém para substituir. Sair, às vezes, alguma coisa no imprevisto, né? Então, eu faço essa pergunta. Será que quando nós somos meros espectadores, costumamos a pensar no que está acontecendo ou no que aconteceu atrás da cortina? Né? Engraçado que depois que eu fiz essa palestra, qualquer situação assim que eu ia, eu começava já a imaginar nisso, porque antes eu não imaginava. Então, por que eu fiz esse paralelo, né? Porque o meu objetivo esta noite não é julgar, condenar ninguém, né? Pessoas, porque todos nós cometemos erros. Existem as leis da terra, né? Fala assim, mas aquela pessoa já fez isso, já cometeu, né, um delito. Tudo bem, aconteceu. Existem as leis da terra. Podem ser falhas ou não, mas elas existem, né, para tratar desses assuntos, não é mesmo? Mas então o meu objetivo é mostrar, pelas palavras do Evangelho desta noite, o que está e o que esteve por detrás dessas cortinas. Porque esse palco aqui pode ser o palco da nossa vida real. E não da nossa vida, e não assistindo como um mero espectador no teatro, né? Então, nós temos aqui a definição, da palavra crime, né? Então, o que é cometer um crime? De acordo com o dicionário, nós temos que o crime é um delito. Qualquer violação grave da lei, por ação ou por omissão, dolosa ou culpável. É uma ação ilícita. Uma ação ilícita é uma ação que eu estou violando, né, o direito e eu causo dano a uma outra pessoa. Toda ação cujas consequências são desastrosas, condenáveis ou desagradáveis. O crime é o que se opõe à moral e à ética. Então, se de um lado eu tenho a moral e a ética, do lado oposto eu tenho o crime. E acompanhando, logicamente, né? Agora nós estamos muito mais online nesse período. Então, a gente acompanha muitas notícias na TV, na internet, violência, agressão, criminalidade. Então, tudo isso aumentando, tudo isso acontecendo. Existem vários fatores, logicamente, que levam alguém a cometer um crime. Alguns deles, né, não são todos, mas o que pode levar, então, né, a esse ato? A exclusão social, a carência econômica, baixos níveis de educação, a desestruturação familiar, a violência doméstica, a falta de acompanhamento das crianças, o abandono e o insucesso escolar, a delinquência e pequena criminalidade, a falta de perspectiva futura por parte dos jovens, né? Então, são jovens que não têm esperança, não vê um futuro
bom. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou seguir o caminho do bem? Né? Se o outro lado é mais fácil. Dificuldades de integração social, tóxico, dependência e por aí vai. Né? Cada um carrega a sua história. Cada um está lá, né, com um palco da sua vida, com o que está acontecendo atrás da cortina. E então fica difícil apontar, você é um criminoso, você foi um criminoso por causa disso. Né? Às vezes muitas coisas levaram àquela ação impensada, né, que acabou destruindo a vida de alguém, talvez, não é mesmo? Machucando alguém. Eu coloquei aqui para lembrar de comentar, a gente falando sobre a criminalidade, tem um vídeo na internet que eu recomendo depois, se vocês quiserem procurar, do Divaldo Franco, é um vídeo antigo dele, que ele fala sobre o medo. E então, como a gente está envolto com, né, envolvido e bombardeado com essas notícias, ou quem já foi vítima de um crime, de um assalto, qualquer outro tipo, a gente sente medo, né? A gente tem medo de sair na rua, medo de deixar a casa aberta, tudo fica, né? Tem que ficar trancado, pânico, né? Com quem que eu vou conversar, com quem que eu vou confiar. Então, o medo fica muito presente, né, na vida dessas pessoas que foram vítimas de um crime. Então, nesse vídeo, o Divaldo ele comenta que nos anos 70, ele estava na cidade do Rio de Janeiro, e ele estava saindo de um culto, na casa de uns amigos, saindo de um culto evangélico. Eles estavam fazendo o evangelho, né, orando. E ele estava indo a pé para a acomodação, né, onde ele estava, e ele se percebeu que alguém, um jovem, né, um moço, estava o seguindo. Então, essa pessoa o abordou na rua, e ele não sabia, ele achou quase que ia abraçar o moço, porque ele achou que ia algum conhecido, né? Alguém da doutrina que o conhecia e tudo mais, né? Ou até ia pedir um abraço, alguma coisa, e o moço falou, não, você está sendo assaltado, isso é um assalto. E aí ele pensou com ele ali na hora, meu Deus, eu não tenho nada, o cara vai me assaltar e eu não tenho nada. E aí o moço falou, passa aqui tudo que você tem. Ele virou e falou, mas eu não tenho nada. Ele tinha só uma caneta, né, que ele tinha usado lá para o culto. Não tinha nada, só a caneta. E o moço então começou a ficar nervoso, porque achou também que ele estava mentindo, não tinha dinheiro, não tinha nada. E tirou um canivete, né, uma faca, um canivete, ameaçando o Divaldo, deu um tapa na cara dele para ver se assustava. E o Divaldo parou, olhou para ele e disse... não, perdão. Aí o moço disse assim, eu acabei de sair da penitenciária. Então, tá vendo essa faca aqui? Você pode, né, perder a sua vida, fazendo aquela ameaça. E o Divaldo, então, naquele momento, olhou para ele e disse... Você saiu da penitenciária porque você não matou uma pessoa, como você diz. Você matou duas. Não, eu matei um só. Não, você matou duas pessoas. Né? A pessoa que você foi para a prisão e a sua mãe, Dona Carmesita, que está aqui, do seu lado agora. E ela está muito arrependida de ter colocado no mundo um criminoso e um marginal como você. Aquilo, o ladrão ficou, né, assustado, porque era o nome da mãe dele, a mãe dele havia realmente morrido. E o Rivaldo falou, ela morreu de desgosto. E é isso que você quer para a sua vida? Né? Você pode me matar, mas eu vou entrar no mundo espiritual como vítima. E você não. Você entrará como criminoso. Você arcará com as consequências. E naquele momento parece que o jovem, né, ficou ali meio atordoado com aquelas palavras e desistiu do assalto. Né? Então, ele conta com mais detalhes. Então, é muito curioso, porque uma coisa que o Divaldo diz nesse vídeo, ele falou assim, que a doutrina espírita o ensinou que nada acontece com ele, que nada acontece o que não tem que acontecer. Se tem que acontecer,
Se ele tivesse que realmente ser ferido por aquele moço, assaltado em alguma outra rua, ele iria ser assaltado, ele iria ser ferido. Então, é algo que ele diz com muita convicção, com muita fé, porque nada acontece por acaso, é algo que nós sabemos. E mesmo assim, sendo vítimas, nós ainda queixamos, reclamamos, choramos anos e anos por algo que aconteceu. Então, essa frase realmente me chamou muita atenção. E lá no Evangelho, nossa mensagem, nós encontramos essa frase muito profunda. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Parece difícil, estranho ouvir isso, mas vou ler mais uma vez. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Mas, nossa, um criminoso, o que ele vai me ensinar? Né? Como assim? Né? Então, a gente se pergunta, como assim? Então, será que nós estamos realmente preparados para estender as mãos àquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, que ainda estão presos às tendências de agressão, à falta de ética, à criminalidade? Porque ser criminoso não é só matar alguém, assaltar alguém. Tem muitas e muitas formas de crimes. Quais sentimentos esses irmãos ainda provocam em nós? É diferente a gente saber, a gente está num grupo, de repente fala, nossa, está vendo aquela pessoa? É um criminoso, saiu da cadeia, por exemplo. A gente já fica estranho, né? A gente já fica assim, alerta, olhando para tudo quanto é lugar. E agora? Eu vou embora? Eu fico aqui? E se a pessoa não tivesse falado nada, nós agiríamos normalmente. Então, essa ideia, né, de lidar com alguém criminoso ainda provoca esses tipos de sentimentos em nós, infelizmente. Né? Na questão 120 do Livro dos Espíritos, foi perguntado: todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem? Não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. Então, Deus não criou ninguém. Olha, você vai do lado do bem, você vai do lado do mal. Cada um seguiu o caminho que escolheu. Na pergunta 121, por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Né? Então, por que cada um foi para um lado, né? E os espíritos nos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. E mais uma questão pertinente a esse assunto. Na 746, o homicídio é um crime aos olhos de Deus? Vamos ver a resposta que tivemos. Sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou uma vida de missão. E aí está o mal. Então, aquele criminoso que matou, tirou a vida de um espírito encarnado, que tinha também as suas missões, que tinha também os seus aprendizados, que ainda precisava dessa existência para cumprir muitas coisas pendentes. E isso foi cortado. Então, aos olhos de Deus, né, como diz, o homicídio realmente é um grande crime. Então, a origem do mal, podemos dizer que ela reside no egoísmo e no orgulho, porque são o contrário da caridade. Se a gente tem que ter caridade com os criminosos, neste caso, então, se o criminoso não vê o lado do bem, ele não está vendo a lei de amor.
Ele não conhece a lei de amor. E ele está o quê? Ele está olhando, ele está dando força para o seu orgulho, para o seu egoísmo e todos os outros vícios que vão derivando, que vão se derivando deles, né? Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, então tem uma saída? Tem. A lei da caridade, a lei do amor. E falando sobre ela, eu falo assim, mas nossa, a lei do amor, né? Vou amar um criminoso? Então, o que é esse amar um criminoso? Vamos entender o que está no nosso alcance fazer. O criminoso é alguém que ainda não se conscientizou dessa lei. Ele não conhece essa lei. Ele não reconhece a paternidade divina. Muitas vezes ele nem imagina, nem quer, nem acredita em Deus, né? Não sei, ele nunca foi falado sobre Deus. Portanto, ele não vê no outro um irmão. Ele não reconhece isso, né? Que o próximo é o meu irmão perante Deus. Então, para ele é muito fácil chegar, eu quero o seu tênis, passa aí. A pessoa, não, vou dar. Atira, mata, dá uma facada. Para ele, aquela pessoa não é ninguém, né? Isso é muito triste. Nós que já temos esses valores, nós sabemos que ele é também um filho de Deus, por enquanto transviado do bem, que precisa do nosso apoio, do nosso amor. Então aí entra a caridade para com os criminosos. Aquele irmão, ele vai precisar do meu apoio e do meu amor. Agora complicou, hein? E agora? Será que eu consigo fazer isso? Então, como amar um criminoso? Essa é a grande questão nessa mensagem. O amor aqui, ele é um sentimento de piedade. O pensamento sem ódio. O desejo que desperte para o bem e que lhe sejam oferecidas oportunidades de mudança. Então parece que não está tão difícil, né? Agora. Porque se eu já imagino, né, aquele irmão criminoso desejando que ele desperte para o bem, que ele ache, né, na sua vida um caminho melhor, que ele aceite de repente uma ajuda de uma pessoa que vai dar o suporte necessário para que ele mude, né, para que ele veja, que ele reconheça que ele errou. Então isso já é um grande passo. A lei humana deve cumprir-se, embora reconheçamos que muitas vezes ela não atende os objetivos de ressocialização do indivíduo. Que essas mesmas leis sejam revistas, se necessário, não perdendo de vista que os seus objetivos devem acompanhar as mudanças sociais e visar sempre a recuperação da criatura que buscou a permanência no mal. Então, esse é o objetivo maior, né? Conseguir fazer com que aquele irmão mude a sua visão, tenha uma atividade, um trabalho edificante, um estudo, para que ele mesmo, com a sua própria vontade, veja que ele errou, reconheça isso. E que a pena de morte não seja desejada, pois é um atraso social e não resolve o problema na criminalidade. O que vai acontecer depois? Teremos apenas mais um espírito revoltado, livre do corpo, desejoso de vingança e mais tempo ali no erro, no sofrimento. E vir, então, um ciclo. Porque ele vai querer perseguir quem matou, quem colocou ele naquela situação. E aí vai atrasar tudo. Todo o progresso dele. A mudança esperada dele. Né? Quanto sofrimento poderia ser evitado. Então, a lei do amor, podemos entender essa lei do amor pela benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias
e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance, que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. Então, tudo vai girar em torno da benevolência, da indulgência e do perdão. Ainda é difícil? É. Para muita gente ainda é muito difícil. Perdoar, né? Reconhecer, nossa, tudo bem, eu fui vítima, aconteceu isso comigo, né? Mas no fundo eu quero que aquela pessoa se dê mal. Então, muitas vezes a gente ainda tem esse pouquinho, né, de falar assim, uma vingança, né? Eu quero que aquela pessoa se dê mal. Fez aquilo comigo, que ela se dê mal lá para frente. Mas o que o Evangelho, o que a mensagem nos diz é o oposto. Vamos apagar aquilo, já aconteceu, era para ter acontecido, e vamos então colocar em prática a nossa indulgência, né? A nossa benevolência. Existem muitas e muitas histórias que podemos citar. Tem até uma história de uma norte-americana. Eu não lembro agora o sobrenome dela, Agnes. E Agnes é uma linda história, né? Que ela colocou em prática tudo isso aqui. Esse perdão, essa benevolência, esse amor que Jesus pregou. Por quê? Ela teve a sua filha e sua neta assassinados pelo namorado dela, né? Pelo namorado, a filha estava namorando. E ele, então, tinha tido uma recaída nas drogas e acabou matando a filha, né? E a criança. E ele logicamente, foi preso, né? Ficou na penitenciária. E depois tem até um vídeo com um depoimento dele. Ele conta que, desde sempre, a infância dele inteira, o pai batia nele o tempo inteiro, com qualquer coisa que tinha pela frente, né? Com um pau de madeira, com um cabo de fio, o que tinha, o pai dava surras e surras. E ele falava: pai, por que você faz isso comigo? E o pai fala: é porque eu te amo. Então ele cresceu com aquilo na cabeça, que ele estava, né? Nossa, meu pai me ama, faz isso. Então, imagina a cabeça de uma criança crescer. E, logicamente, que essa pessoa teve vários problemas, né? Inclusive toxicodependência, como já falamos, que é um dos casos. Então, ele diz no vídeo: eu nunca soube, né, o que é realmente o amor, o que é o carinho, o que é ter apoio, ajuda de alguém, o que é ter uma família. Ele fala com lágrimas nos olhos, né? Não querendo minimizar o que ele fez, né? Mas é uma consequência, é o que foi decorrente daquilo. E a Agnes, né, a mãe das vítimas, o que ela fez? Ela visitava ele na prisão. Toda semana ela estava lá, conversava, dava carinho, dava um suporte emocional, escutava ele. Que mãe que faz isso? Eu me coloquei, gente que tem filho, fala: meu Deus, como ela consegue? Olha que, né, já está assim, um pouco além de nós, assim, porque ela realmente se doou a essa pessoa, porque ela acreditava que ela podia mudar o curso das coisas, os próximos eventos da vida dele. E então, o curioso é que ela montou dentro da penitenciária um grupo de apoio. No começo ela ia visitar só o namorado, né, da filha, mas então ela começou a montar um grupo de apoio para os outros criminosos ali. E ela conversava, ela atendia, e ela se dedicou a ajudar, escreveu um livro,
nos Estados Unidos, né? E sobre isso, sobre essa experiência, sobre a história dela e tudo que ela está conseguindo modificar com os criminosos ali, os que estavam presos, né, os presidiários. Então, há muitas histórias por aí que a gente nem sabe, né, nem conhece, que pessoas que realmente perdoaram, que tiveram essa benevolência, esse amor ao próximo. Eu quero aqui agora contar uma história, um exemplo, dar um exemplo de que aconteceu na minha família, né? Por que na minha família? Porque, logicamente, né, eu os amo e é um exemplo que mostra também essa lei de amor, o perdão das ofensas, né, a indulgência. Essa história aconteceu com a vítima sendo o meu primo, que eu coloquei ali na foto. Eles moravam numa pequena cidade, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, né, que tem muitos familiares lá. E o meu primo, né, o Antônio Carlos, ele foi friamente assassinado em 1993. Ele estava trabalhando na porta de um clube. Então, essa pessoa chegou, queria entrar no clube. Ele não tinha autorização para deixar ele entrar. Ele já tinha uma ficha na polícia. E então, a pessoa voltou uns minutos depois, armado, e atirou no meu primo. Logicamente, foi um choque, né, para toda a família, para a cidade pequenininha. Foi um choque para todos nós. E principalmente para minha tia, para o meu tio, né? Coloquei aqui a foto da minha tia, um grande exemplo. Só que a minha tia se apoiou muito em Deus, né? Ela orava, ela rezava, ela tem, né, uma fé muito grande. E enquanto isso, os anos se passaram, o criminoso foi, né? O assassino foi preso, cumpriu a sua pena e saiu. Porque um dia a pena acaba, eles não vão ficar lá para sempre. Então, imaginem vocês, uma cidade bem pequena, né? E a minha família ali encontrando, vendo na rua. Então, para o meu tio, na época, aquilo mexeu com ele muito, né? Emocionalmente. E ele começou a ter pensamentos de fazer justiça com as próprias mãos, porque ele não suportava ver o assassino do filho à solta. E aquilo ele guardava com ele, né? Aquele pensamento. Então, tudo isso foi acontecendo, logicamente que a espiritualidade não nos abandona jamais. E a espiritualidade, vendo que talvez poderia acontecer de pior, vamos, então, dar uma chance para que Antônio Carlos leve a sua mensagem, leve o seu recado. E a minha tia, então, recebeu um presente, uma psicografia. Recebeu uma carta dele, ao convite de uma amiga para ir ao centro, porque ela estava com uma dor no braço. Então, foi tudo muito trabalhado para que a minha tia, que não costumava ir ao centro, fosse naquele dia. E eu gostaria, então, de compartilhar e ler para vocês esta psicografia. Porque tanto nós encarnados, como para os irmãozinhos desencarnados, podemos aprender muito com essa história. A psicografia ocorreu em 8 de janeiro de 98. Foram 5 anos ali após o desencarne do meu primo. Então ele diz: minha boa mãe, meu pai, irmã do meu coração, todos os familiares que deixei. É com especial carinho que posso escrever para todos. Nem sei como começar minha cartinha. Se não fosse a ajuda benéfica desses benfeitores, não conseguiria mesmo passar para o papel todas as agonias que sofri. Mãezinha, eu sei do seu ardente desejo de se fazer justiça. Sei também
da inconformação que tomou conta do pai e da saudade, do vazio que eu deixei. Por muito tempo, perdi-me na inconformação, sem poder fazer nada, nem por mim mesmo. Muita informação errada chegou ao conhecimento de todos, mas o certo é guardarmos no coração as palavras que procuro deixar agora. Qualquer tentativa de mudar o curso da justiça só me fará sofrer ainda mais. No momento fatal, eu fui ferido, como quem sente um fogo ardente a percorrer o corpo. Um desmaio, um topor qualquer enfraqueceu minhas forças. Acordei sem saber onde estava, pois tudo era escuridão. Não via ninguém. Mas vozes fortes faziam-se ouvir. Umas riam-se da minha sorte, outras acusavam-me de covarde. Não sei quanto tempo fiquei neste estado, querendo rever quem havia me prejudicado. Sofri muito, chorei, resmunguei, mas só recebi socorro quando a custo lembrei de rezar. Com esforço, rezei, como na infância, amparado pela voz materna. Um clarão acendeu e ali um ser angelical perguntou se eu estava disposto a perdoar e libertar-me para a vida eterna. Vencido em minhas forças, eu concordei. Sentia frio, fome e sede. Tão logo chegamos à casa de socorro, vi que era um imenso hospital com o nome Maria de Nazaré. E lá recebi roupas limpas, caldo confortante para aliviar a sensação de fome. Recebi socorro médico, mas a ferida não cicatrizava. Com angustiante pavor, perguntei aos médicos onde eu estava. Aquele médico bondoso falou-me: Antônio, a vida aqui tem 2 direcionamentos: a luz do Cristo ou o inconformismo nas trevas. Se seguires o caminho do amor, estarás conosco. E à medida que perdoares a quem te fez mal, tuas feridas secarão. Então, mãezinha, como vês, não teve outro recurso. Comecei a esquecer o passado para viver dignamente entre os bons. Conforto, carinho, amizade eram-me oferecidos para que eu me esforçasse pelo bem. Estudei, porque estudar aqui é fator obrigatório. Mas as aulas que nos são oferecidas são agradáveis de assistir. E estudo até hoje, porque o estudo nos dá a condição de entender melhor as leis do mundo. Trabalho também, não me faltou. Eu mesma escolhi o serviço mais agradável aqui. Estou bem, como todos podem observar melhor agora, porque o Cristo entrou em meu coração. Que Ele, o Salvador de todos nós, possa estar com vocês, amparando as dificuldades do dia a dia. Só preciso te contar uma coisa, mãe e pai. Nós nada sofremos nesta vida se não tivermos feito os outros sofrerem da mesma maneira. Em vida anterior, eu também agi, infelizmente, do mesmo modo, lesando a vida alheia. E agora, eu preciso cultivar a humildade para evitar aborrecimentos. Fiquem todos com Deus, certos de que o sol ilumina todos os nossos caminhos. Né? Emocionante, fico muito emocionada, mas é uma história real que aconteceu na minha família. Então, a gente vê que aquela cortina, né, quando a cortina está fechada, nós não vemos o que está acontecendo. As razões, nós temos o esquecimento do passado, o porquê que eu fui vítima deste crime ou daquele crime. Então, vamos olhar, vamos pensar um pouquinho maior, amplamente, né? O que está por trás da minha cortina? Né? O porquê eu estou passando por isso, ou porque eu passei por aquilo.
né? Então, eu quis, né, compartilhar com vocês essa história. E o que o Evangelho nos diz sobre isso, né? Então, lá no início desta mensagem, no item 14, nós temos essas palavras. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles os quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer uma falta leve? Deveis, aqueles de quem falo, socorro a vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer a um criminoso, você é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser da sua espécie. Não é assim que deveis falar. Olhar o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia e o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir o seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar a coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. A sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Essa mensagem eu acho assim, né, linda demais, muito, muito profunda, porque nós só estamos vendo o nosso lado, né, nosso egoísmo, nosso orgulho, né? Às vezes nós também nem nos importamos com este irmão. E muitas vezes a nossa oração até ele pode ser a única que ele vai receber enquanto está aqui. Então imagine o bem que nós estamos fazendo, que essa luz chegue, né, até esse irmão. Então, resumindo essa parte, né? Então, resumindo essa mensagem. Diante de um crime, como deve reagir um espírita verdadeiro? Para a vítima, realizar uma prece que balsamize o espírito, auxiliando no despertar tranquilo na vida verdadeira. Né? Então, se aquela pessoa, né, foi uma vítima fatal, vamos orar também por ela, para receber esse bálsamo, para um despertar sem revoltas, sem dores. E para os entes queridos que ficaram, realizar uma prece que os encoraje a prosseguir e vencer os possíveis sentimentos de ódio. Como que aconteceu com o meu tio que estava inconformado. E depois desta carta, foi assim, ele realmente, vou deixar de lado, não vou atrás, não vou me preocupar. Ele realmente entendeu que Deus estava ali
agindo, né, a favor deles. E para o criminoso, realizar também vibrações de paz, para que ele se defronte com arrependimento o mais cedo possível, iniciando o seu crescimento espiritual. Ele é só mais alguém que está lá atrás da fila. Às vezes nosso número na fila não está muito, né, longe, não. Né? Mas ele está um pouquinho lá atrás ainda que nós. Por isso que eles precisam, então, desse nosso amor, da nossa vibração para eles. Né? Eu trouxe como uma mensagem final as palavras do José Carlos de Luca, que estão no livro Pensamentos que Ajudam. E tem um capítulo chamado Retrovisor. E eu achei esta imagem muito pertinente à mensagem, porque nós temos ali duas imagens diferentes, né? A imagem à frente e o que nós estamos olhando para trás. E às vezes a gente fica dirigindo, preso no retrovisor, né? E o perigo de bater depois. Mas lá no retrovisor nós temos o quê? Uma estrada sem asfalto, suja, com lama, com barro, né? Um monte de desnível, de pedra, sem estrutura nenhuma. Mas como nós olhamos à frente, nós largamos aquela velha estrada, nós estamos olhando para uma estrada asfaltada, limpa, né? Com uma paisagem mais bonita, com céu azul, com uma vegetação. Então, são imagens diferentes. Então, neste capítulo, o De Luca nos diz: tivemos instantes em que a vida nos sorria e tudo fluía com leveza, seguindo-se outros com nuvens carregadas de aflição e percalços variados. E, não obstante a diversidade das experiências, muitas vezes somos tentados a focalizar somente os momentos difíceis que atravessamos. Momentos que geralmente já terminaram, mas que continuam reverberando dentro de nós, por vontade própria, vontade de quem não quer deixar o passado passar. Esse é o olhar doentio, o olhar que nos faz sofrer. Gosto de pensar no passado comparando com o espelho retrovisor do automóvel. Vez ou outra, olhamos para o retrovisor para dirigir com mais segurança, dependendo da manobra que desejamos realizar. Não podemos, porém, dirigir com um olhar fixo no retrovisor, pois, ao contrário, fatalmente, provocaremos alguma colisão. A vida é o nosso carro. É preciso estar atento ao que se passa à nossa volta e andar para frente. De quando em vez, poderemos olhar para o retrovisor do passado para recordar as experiências boas e aprender com os reveses sofridos. Nada mais. Mas quando nos fixamos no retrovisor, apegamo-nos às dores passadas. Construímos um personagem que sofreu a vida toda, quando, na verdade, o personagem também teve momentos de alegria, ao lado de experiências dolorosas, como ocorre a qualquer ser humano. Devemos, pois, nos sentir especiais pela exuberância das nossas virtudes e não pela exposição pública dos nossos traumas complexos e assuntos mal resolvidos. Enquanto ficarmos engolindo comida de ontem, a vida fica indigesta, sendo possível pensarmos em coisas novas, amores novos, saúde nova, enfim, vida nova. Há quem diga que as pessoas felizes não são boas de memória. Elas não ficam remoendo o que passou, esquecem logo o dissabor e continuam suas vidas absolutamente voltadas para as possibilidades do agora, da riqueza do momento presente. Então, um olhar saudável sobre o passado é aquele que enxerga tanto nas flores como nos espinhos a sementeira de um novo jardim florido, que hoje podemos construir.
né? Então, essa mensagem, né, que sirva para todos nós, né, que já fomos vítimas de algum tipo de crime, para que não remoemos o passado, porque quando a gente fica mentalizando o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, nós sentimos tudo de novo, todas as dores, todo o pânico, né, todo o desespero. E isso não vai nos ajudar, né? Não vai ajudar no nosso progresso. E estamos aí com o nosso campo mental também aberto, suscetível a irmãozinhos que queiram também realmente nos prejudicar, que estão ligados por este pensamento de ódio, de vingança, de vitimismo. Então, tudo vai piorar realmente para a nossa vida. Então, como diz esta mensagem, né? Olhar para frente, vida nova. Porque o palco da nossa vida é o nosso espetáculo. É o que nós vamos fazer dele. Né? O script ali, né? O roteiro, as falas, depende de nós. E não do que, né, das coisas horríveis, dos traumas que aconteceram nos bastidores. Né? E então, neste momento, antes da gente encerrar o nosso encontro esta noite, eu trouxe uma música do Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte. Né? Então, que essa seja a minha mensagem final para todos nós que estamos aí assistindo, para os irmãozinhos também que eu tenho certeza que vieram, né, em busca de um consolo, em busca desta lei do amor que eles não sabiam onde encontrar. Então, que esta música seja para todos nós, para acalmarmos o nosso coração. Vamos ouvir. Espera por mim.
Esta era a mensagem, então, que eu trouxe esta noite. Muito agradável, muito feliz. E que agora, então, vamos fazer o encerramento. Vocês que estão aí em casa, podem pegar um copo d'água para os familiares, para cada um de vocês da casa. E vamos, então, neste momento, fechar os nossos olhos, respirar fundo, acalmar nossa mente, nosso coração e sentir a luz de nosso Pai, o amor dele nos envolvendo, nos acariciando. Vamos sentir toda esta energia, essas vibrações que chegam até todos os lares, fazendo a limpeza de todos os fluidos negativos, maléficos, perturbadores. Obrigada, Senhor, por esta noite que aqui estamos reunidos em Teu nome. Agradecemos com o coração aberto as palavras do Evangelho de hoje. Que elas sirvam para nossa evolução, para nossa jornada aqui na Terra. Ainda somos tão pequenos perto de Ti, mas queremos mudar, queremos melhorar, queremos seguir o caminho do bem, da verdade, da justiça. Abençoe, Senhor, os lares de todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Que eles recebam a Tua luz, que eles recebam em suas águas os remédios da espiritualidade, da sua farmácia divina, os remédios que tanto necessitam para suas dores físicas e espirituais. Que ao tomar esta água, que eles possam se sentir mais equilibrados, serenos, com sua fé fortalecida, com suas dores minimizadas ou até mesmo curadas, se for a Tua vontade. Estenda a Tua mão amiga, Senhor, também a todos os irmãozinhos sofredores, encarnados, desencarnados, a todos os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, aos criminosos nas penitenciárias. Que as palavras de hoje, Senhor, possam chegar aos seus corações, tocá-los em seu espírito, que eles possam despertar, enxergar um caminho melhor, de arrependimento, de trabalho, de amor. Envolva, Senhor, nosso planeta, que está passando por muitas dificuldades neste momento, por muita dor, muito pânico. Envolva, Senhor, a nossa querida terra. Que estejamos sempre amparados pela espiritualidade maior. Sabemos que jamais estaremos sozinhos em nossa vida. Agradecemos por estarmos aqui, aprendendo, crescendo, estudando e servindo o Senhor. E vamos finalizar então, todos juntos, unidos num só pensamento, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que toda esta luz, que toda esta energia aqui cheguem até vocês. Muito obrigada pela presença, obrigado por estarem aí conectados. E todos juntos, com certeza, somos uma grande luz que se faz no nosso planeta. Nós não só recebemos, mas também doamos. Estamos sendo caridosos também. Então, que vocês levem essas palavras de hoje e me despeço aqui com uma muito boa noite de tranquilidade, uma noite tranquila com muito equilíbrio, muita paz e um abraço fraterno no coração de todos. Muito obrigada.